Oi galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a inter-relação que existe entre o homem, a sociedade e a natureza, o meio ambiente, tá bem? Na aula passada o tema já foi o mesmo, porém na aula passada vocês viram duas obras, né, que foram disponibilizadas lá. Uma delas é uma obra americana, da qual vocês leram um capítulo ou ainda vão ler, espero que já tenham lido. Que é o capítulo 4, que trata sobre o consumo, do livro História das Coisas, da Annie Leonard, e também tem um vídeo, né, que faz uma síntese do livro dela inteiro. História das Coisas também é o nome do vídeo, e além disso vocês viram também uma produção brasileira, né, que é A Ilha das Flores, que é um curta-metragem bem antigo, e muitas pessoas já conhecem, e é uma referência quando se trata desse conteúdo, que é a relação entre o homem e o meio ambiente, tá? Na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho mais aprofundado sobre esse assunto, as divisões que nós encontramos aí na época, desde que o homem começou a habitar o nosso planeta, e vamos fazer também algumas reflexões sobre essas obras que vocês já assistiram aí, beleza? Então bora lá! Gente, como eu havia dito, nós vamos falar um pouquinho da divisão que existe, né, das épocas desde que o homem habita o nosso planeta, o planeta Terra. Então, nas divisões nós vamos encontrar três divisões. Meio natural, que vai ir até o século XVII, antes da Revolução Industrial. Meio técnico, que é a partir da Revolução Industrial, que vai ser o século XVIII, século XIX, e lá para o final do século XIX até o século que nós vivemos, nós estamos vivendo num meio técnico, científico, informacional, tá? Que daí já vem a questão do espaço cibernético, todas esses recursos midiáticos aí que nós encontramos aí atualmente, esse fácil acesso à informação, né, graças à internet, graças às redes sociais, graças à facilidade que nós temos de acesso com smartphones, né? Hoje uma criança ela consegue acessar, né, a internet, fazer várias coisas, baixar aplicativos. Então vamos lá. No meio natural havia uma exploração do meio, mas era uma exploração muito sutil, né? Comparada à exploração que nós temos hoje, ela era quase nada, era muito de boa, né? Porque as pessoas, elas plantavam muitas coisas que elas consumiam, elas plantavam ali no seu próprio pedaço de terra, né? Agricultura de subsistência, não existia uma agricultura em larga escala. Nesse meio natural, a exploração do meio ambiente era muito sutil, né? Não havia um uso de agrotóxico como nós temos hoje na agricultura que era praticada, se plantava em pequenas quantidades, então nem havia essa necessidade. Se precisava remover alguma praga, remover alguma erva daninha daquela plantação que a pessoa fez ali, né, para ela mesma se alimentar, a família, ou até mesmo plantava um pouquinho a mais para vender, né, para aquilo também gerar uma renda para ela poder comprar aquilo que ela não conseguia produzir, né? Mas era uma quantidade pequena onde se conseguia fazer um controle de pragas, um controle de ervas daninhas, fazer um controle biológico, né? Por mais que as pessoas da época talvez nem conhecessem esse termo, nem utilizassem esse termo, achassem que nem se tinha conhecimento de biologia, mas elas faziam, né? Elas acabavam fazendo um controle biológico mesmo sem saber que existia esse termo. É igual a questão das modificações genéticas, né, que são feitas para se criar novas espécies, novas variedades de plantas ou até mesmo raças de alguns animais. Os primeiros agricultores, fazendeiros, pecuaristas, eles já realizavam essas manipulações, só que eles realizavam sem saber que o nome disso era genética ou evolução, né? Às vezes eles queriam selecionar características de uma raça ali, de porcos ou de bovinos, ou até mesmo de cães, né? Que os nossos animais domésticos, aí, os nossos pets, aí, eles estão presentes junto com a gente faz muito tempo, junto com a nossa espécie faz muitos anos, faz muitos séculos. Então, eles acabavam selecionando as características que eles queriam e colocando, né, aquelas características que eles queriam ali, aqueles indivíduos que tinham as características que ele queria obter para acasalar e assim, né, ia formando raças, criando ali, selecionando características que eram desejadas, e a mesma coisa acontecia também com sementes, com plantas, né? E essas pessoas muito simples, mas que tinham muita sabedoria, né, para a época. Então, se você parar para pensar, nossa, elas conseguiam fazer tudo isso sem pesquisar no Google, né, nem existia internet. Então, conseguiam fazer várias coisas
que hoje nós conhecemos por termos técnicos, sabemos os nomes, né, os devidos termos, como fazer, né, sabemos várias teorias, mas muitas vezes nunca colocamos a mão na massa, e essas pessoas da época do meio natural até o século XVII colocavam a mão na massa. Aí veio a Revolução Industrial. As criações elas começaram a ser reproduzidas para serem comercializadas. Então, no meio natural, coisas que não eram consideradas essenciais, como uma geladeira, hoje nós já nem imaginamos como que é viver sem uma geladeira. Aí isso já se tornou, né, algo essencial, algo comprável, algo acessível a partir do século XVIII e XIX, com a Revolução Industrial, onde, né, houve a produção aí de vários eletrodomésticos, de vários equipamentos que até então não eram considerados essenciais e passaram a ser. Até porque as pessoas começaram a trabalhar fora, algo que antes não era tão comum, né? Antes as pessoas trabalhavam por conta, ou iam fazendo ali o que precisava para se alimentar, faziam um pouquinho a mais para vender para outros que não tinham, né, aquele alimento, quando se trata de agricultura, e com esse dinheiro, né, ou faziam trocas, né, para obter outros produtos que eram necessários ali para a vida deles. Com a Revolução Industrial, as pessoas começaram a trabalhar fora, carga horária excessiva de trabalho, né, que a gente vai ver vários problemas trabalhistas que só foram sendo solucionados depois, que também não deixa de ser um problema ambiental, né, a exploração da mão de obra humana aí, houve bastante no início da Revolução Industrial, e esses são problemas que nós vemos que tem ainda em muitos setores até hoje, até nos dias atuais, e que aos poucos vão sendo solucionados aí pela sociedade, né, pelos governantes, pela boa vontade deles. Ixi, Maria! Tá difícil. Mas nós vemos que a era que nós vivemos, o meio que nós vivemos, já é bem mais evoluído, já tem um progresso bem grande se for comparar ao início da Revolução Industrial. Então, essa carga excessiva, né, carga horária excessiva de trabalho, e que chamava muita atenção, porque a partir daí as pessoas iam obter um salário, o que antes não era comum, né? Antes trocava aquele alimento ali que produziu ali por outro, vendia aquele dinheiro, comprava o que precisava quando dava, quando tinha, não tinha um salário fixo mensal, né? Então isso passou a ser uma realidade na Revolução Industrial, o que chamou muita atenção das pessoas. Então as pessoas, elas queriam trabalhar, mas as condições eram péssimas de trabalho, mas como era algo novo, né? Então as pessoas começaram a trabalhar fora e se viram na necessidade de adquirir alguns equipamentos eletrodomésticos para poder conservar os seus alimentos, coisa que antes não fazia parte da realidade. Se era feito um doce, era feito para consumir ele na hora, né? Tudo que era preparado era para consumir ele no dia, então não tinha essa necessidade de armazenar para depois, até porque as pessoas elas acabavam tendo mais tempo, porque elas trabalhavam muito por conta, né? E daí com a Revolução Industrial, passavam muito tempo fora de casa, aí certos equipamentos passaram, né, a ser essenciais na vida dessas pessoas, pois o tempo delas dentro de casa foi sendo reduzido, tá? Então, nesses 2 séculos aí, nós vamos ter um ápice industrial de criações aí de eletrodomésticos, de equipamentos que hoje nós vemos que nós já nascemos conhecendo, já fazendo parte ali do nosso convívio ali, familiar dentro de casa, o que antes no meio natural não era uma realidade. Aí lá pelo final do século XIX, século XX e o século XXI, né? Então até hoje, até os dias atuais, nós vamos ter o meio técnico, científico, informacional. E daí nesse meio nós ainda temos, né, a produção aí de várias coisas, e coisas são cada vez mais coisas e mais coisas que a gente acha que é essencial para nossa vida, e muitas vezes nós nem precisamos tanto assim. Mas o que acontece nessa época, a partir do final do século XIX? A informação ela passou a ser mais acessível. É claro que hoje, bem diferente do final do século XIX, né? As propagandas de televisão era, nossa, coisa de outro mundo, né? Quando começou a surgir, quando surgiu a televisão, quando a televisão ela começou a ser acessível para a maior parte das pessoas, porque antes uma pessoa, logo quando surgiu uma pessoa ou outra tinha, pessoas se reuniam, né, em alguns locais que tinha TV para assistir algum jogo de futebol ou alguma novela. Antes da TV teve o rádio, né, que era mais comum nas famílias, né, não precisava ver, você ficava escutando, as pessoas ficavam escutando histórias, escutando, né,
as novelas que eram, que eu ficava ouvindo o áudio, né, daquelas histórias e tal, e não necessitava desse visual. Hoje a gente já nem se imagina ouvindo uma novela, ouvindo um jogo de futebol pelo rádio, por exemplo. Mas tudo começou por aí, né? Propagandas em jornais, em revistas, na televisão, né? E hoje nós já estamos num espaço cibernético aí, onde a maior parte das propagandas, dos recursos midiáticos, vem aqui na nossa mão, né? Pelo celular, no computador. Se você pesquisa ali, eu quero comprar, né, uma camiseta tal, uma camiseta dos Vingadores. Pesquisou a camiseta dos Vingadores. Depois você pode abrir o Facebook, o Instagram, qualquer rede social, que no campinho que tiver ali para divulgação, para propaganda, vai aparecer toda hora aquilo que você pesquisou. Então, hoje, com a internet, com as redes sociais, a gente acaba sendo muito mais manipulado do que no final do século XIX, onde já começou essa era aí científico e informacional. Quando eu falo também que antes era o meio técnico, né? Aí depois passou a ser o meio técnico, científico e informacional. Quando eu acrescento esses outros dois termos, né? Informacional vem desses recursos midiáticos, da propaganda, aí vem a internet, né? Esse espaço cibernético, onde tudo é muito fácil. Eu peço um lanche aqui pelo aplicativo. Eu comprei e ganhei um desconto porque eu vi que tal influencer tem um cupom de desconto em tal loja. Eu peço coisas da internet, chega no meu endereço, eu nem preciso ir até uma loja comprar, eu não preciso ir numa loja da minha cidade, eu posso pedir de qualquer lugar do Brasil ou até fora do Brasil, né? Então, toda essa facilidade aí de acesso à informação vem, né, para esse termo informacional. E o científico, porque nós vamos ter aí vários avanços científicos também, né? Vem a era da biotecnologia, então veio a Revolução Verde, onde essa agricultura em grande escala, ela cresceu, né, de uma maneira grandiosa. O Brasil é considerado um celeiro mundial, pois aqui produz muitos grãos, produz muita coisa, né, em grande escala, fornece aí para vários lugares do mundo. E tudo isso tem o seu lado positivo, e esse positivo acaba sempre sendo para o dono do capital, para aquele que tem mais, para aquele que está manipulando tudo isso, para o dono de tudo isso, né? Por exemplo, as pessoas que plantam em grande escala, elas ganham muito dinheiro. Agora, pergunta para o caminhoneiro que vai carregar esses grãos do local da plantação até um secador ali, né? Que é preciso ir para a secagem desses grãos e distribuição. Ele ganha muito pouco comparado ao que o dono de tudo aquilo, o dono daquela plantação ganha. Né? Então, assim, é claro que tudo isso é muito mais favorável para aqueles que têm, para aqueles que já possuem, né? Para aqueles que possuem ali o capital em mão. Para aqueles que estão mais lá embaixo, na classe operária, eles não vai mudar muita coisa na vida dessas pessoas, né? Porque geralmente os salários eles vão ser aqueles que foram regrados pelo governo, né, pelos nossos governantes. Então, se o salário mínimo é tanto, ele nunca vai ganhar muito mais que aquilo. Alguns pagam um pouquinho mais, valorizam um pouco mais, mas nada que vai fazer, né, um pobre enricar ganhando ali o seu salário mínimo por mês, ainda mais no Brasil, onde tudo é muito desproporcional, né? O salário mínimo ele aumenta uma vez ao ano, aumenta numa quantidade bem baixa, e os produtos aí que são essenciais, tipo produtos para alimentação, medicamentos, eles aumentam várias vezes ao ano de uma maneira assim, nada proporcional ao salário mínimo. A moradia, o acesso à moradia no Brasil, ele é também muito desproporcional ao salário da classe mais baixa, né, dos operários. Os aluguéis, né, eles são caros de locais que nem tem uma grande, né, nossa, por que eu tô pagando tão caro por esse aluguel? O que tem de vantagem aqui nessa casa? Nem tem, né? Então, assim, nós vemos que essas mudanças todas, elas vão ser favoráveis. Os pontos favoráveis é sempre para quem detém o poder, para quem possui dinheiro, para quem possui o capital. Para aqueles que estão lá embaixo, na pirâmide, que é a base, que é o que sustenta, por exemplo, se a gente pegar a área agrícola, se todos aqueles que estão na base, desde os que estão trabalhando ali, né, na roça, ali no serviço pesado mesmo, dos operadores de máquina, desde do caminhão que vai levar a semente, que vai levar o agrotóxico, se essa base toda parar, não acontece nada, é eles que movimentam, mas na hora de ganhar, na hora de receber, né,
quem é que recebe mais? É aquele que está lá em cima. Que vergonha, hein? Que papelão! E, na verdade, o trabalho dele, ele não é o essencial. Na verdade, ele entra apenas com o capital. A mão de obra, né, é daqueles que têm menos, daqueles que ganham bem pouco, daqueles que ganham o mínimo, né? O mínimo que foi estabelecido para outros que também têm muito, porque no nosso país os governantes ganham muito, o que é um erro, inclusive, né? Mas, enfim, esses seriam os pontos positivos. E vocês podem ver que os pontos positivos, eles sempre são relacionados ao desenvolvimento econômico. Aí os pontos negativos, eles vão, né, estar relacionados a aspectos sociais das vidas das pessoas de classes mais baixas, né? Eles vão estar relacionados aos problemas ambientais que aquilo vai fornecer para o meio, eles vão estar, né, relacionados, esses pontos negativos, aos problemas de saúde que talvez todo esse desenvolvimento pode acarretar, né? Do ponto de vista agrário, por exemplo, o uso exacerbado de agrotóxico que nós temos hoje já vem causando vários problemas de saúde aí nas pessoas. Só que até mesmo o lado científico que tenta mostrar isso, muitas vezes ele é manipulado, muitas vezes ele é ameaçado para não mostrar os dados, né? Então nós vamos encontrar aí diversos problemas que vai, né, trazer consequências bem ruins para a saúde. E muitas vezes já existem vários trabalhos, várias evidências científicas que podem provar isso daí e nem conseguem ser publicadas, porque na verdade quem comanda tudo isso, quem está lucrando com tudo isso, tem muito, então pode manipular vários setores aí do nosso país. Então, nesse desenvolvimento, nessa revolução verde, chega a ser irônico, quando a gente pensa em verde, a gente já pensa, né, quem tem aí a alma aí de biólogo aí já pensa em vegetação, né, em vegetação densa, em florestas que não foram devastadas, que não foram desmatadas, mas quando eu falo dessa revolução verde que aconteceu aí na nossa era, no nosso meio técnico, científico, informacional, é a revolução agrária, que vai trazer vários problemas aí para o meio ambiente, tá? Um outro ponto que também vale ser discutido nessa era de redes sociais, de influenciadores digitais, né? Não sei aí na cidade aí de Guajará, mas aqui na cidade que eu nasci, que eu estou agora durante a pandemia, que é em Rondônia também, no interior de Rondônia, em Cerejeiras, nós vamos ter muitos influenciadores digitais e alguns, assim, com um número de seguidores, assim, bem limitado, que a gente vê que talvez nem influenciem tanta gente, mas que acaba influenciando algumas pessoas e eles podem influenciar não só na questão de comprar. Alguns realmente têm muitos seguidores e muitas empresas acabam, né, usando os serviços dessas pessoas para fazerem propagandas dos seus produtos e tal, o que é bem bacana, né? Tá aí surgindo uma nova forma aí de divulgação, de propaganda e dando vez, né, dando voz talvez a uma pessoa que se não fosse dessa forma não teria voz, né? Mas nós vamos encontrar também alguns problemas nessas influências digitais. Como eu havia dito anteriormente, hoje em dia as crianças elas têm muito acesso também a celulares, né, a internet, a redes sociais, isso cada vez vem ficando mais precoce. E a gente vê que eles acabam seguindo, né, diversas pessoas e muitas vezes essas pessoas elas não usam essas redes sociais só para trabalho, elas usam também para expor bastante as suas vidas pessoais. E nisso elas podem estar expondo coisas que elas fazem no dia a dia, que talvez para essa pessoa que seja uma pessoa adulta, não é um problema, não é um crime, porém vai ter muitas crianças, muitos adolescentes que seguem essa pessoa, que admiram essa pessoa e acabam, né, também adotando alguns comportamentos que não é adequado à idade dela, mas como ele tá vendo na internet, é aquele velho meme, né? Se tá na internet, é verdade. E para essa criança, para esse adolescente, não. Se o fulano, se o influencer tal faz, eu também posso fazer. Pode! Não pode! E quando eu falo disso, gente, eu falo do uso de drogas mesmo, que são lícitas. Muitos até postam também drogas ilícitas, postam ali para um grupo limitado de pessoas, mas quando eu falo que atinge um número de visualizações muito grandes, né, de todos que seguem ou até que não seguem, né, de bebida alcoólica, de cigarro, de narguilé, que é um grande problema aí que nós vemos que a nossa juventude vem enfrentando, os nossos jovens e adolescentes, e cada vez mais nós vemos que muitos influenciadores digitais
que usam aquilo ali como uma forma de trabalho, né, para divulgar produtos para empresas, para divulgar trabalhos de outras pessoas, o que é bem bacana, que às vezes acaba trazendo uma clientela boa para tia que faz o bolo de pote, para moça que faz a unha, para cabeleireira que está começando, o que é bem legal. Só que também muitas vezes acaba influenciando coisas erradas, né? Coisas que não são adequadas para aquele público ali que pode estar assistindo, porque hoje, né, não tem um controle disso, né? Se o seu filho ele tem 11, se ele tem 8, se ele tem 7, se ele possui Instagram, ele entrou no Instagram de qualquer pessoa, um famoso ou um influenciador digital, e daí aquele influenciador tá ali postando, né, fumaça de narguilé, tá ali postando quantas cervejas ele bebeu naquele dia, e isso pode acabar sendo uma influência negativa. Esse é um dos exemplos, né? Nós vemos também que a nossa juventude de hoje, muitos querem ser youtubers, muitos querem ser influenciadores digitais, muitas meninas querem ser blogueiras, né? Querem ganhar a vida fazendo vídeos de maquiagem, o que não é ruim, é bacana. Só que nós sabemos que é um mercado que nem todos vão conseguir esse sucesso, né? Se a gente pegar aí comediante, né, o Whindersson Nunes, por exemplo, que era muito pobre e conseguiu ficar rico com o YouTube. Isso é bem bacana, isso é bem legal. Que lindo, cara! Que lindo! Ah, que lindo! Né? Quantas pessoas do Nordeste, né, que viviam na mesma situação de pobreza que ele, jamais vão conseguir sair da pobreza de uma outra forma. E ele conseguiu sair usando um dom que ele tem, usando uma qualidade que ele tem, que é fazer piada com as coisas. E é bem bacana. Porém, a gente sabe que isso é 1 em 1 milhão. E olha, se eu não estou sendo muito otimista na minha estimativa, às vezes é até menos, né? Então, às vezes, os nossos jovens de hoje estão sendo influenciados de uma maneira negativa nesse nosso meio aí técnico, científico, informacional. Porque antes, né, quando a gente era criança, eu pelo menos quando era criança, desde criança eu queria ser professora. Eu tinha um quadro, tinha giz e eu ficava brincando com aquilo a tarde toda. Quando eu chegava da escola, eu ficava dando aula pras paredes, porque o irmão que eu tenho é mais velho, ele não queria brincar comigo, né? E daí eu ficava lá falando sozinha pras paredes porque eu queria dar aula. E quantos a gente vê, né, que brincava de médico, brincava de ser padre, virou padre mesmo, brincava de fazer isso e virou mesmo isso, ou aquilo, né? Várias profissões aí que são legais, que são fundamentais, que são essenciais para nossa vida hoje. E as crianças, né, antes sonhavam com isso. E hoje o número de crianças que sonham com profissões está diminuindo muito. E o número de crianças que sonham em ser youtubers, que sonham em ser blogueiras, que sonham em ser influenciadoras, está crescendo demais. E não existe espaço para todos, infelizmente, né? Porque precisa existir uma divisão, né? Já pensou se todas as pessoas da sua turma da escola tivessem se tornado médicos, estivessem fazendo medicina? Medicina ainda é uma profissão que ainda falta no Brasil, mas daqui a um tempo não vai faltar mais. É igual direito, né? Advogados, antes era uma profissão que era bem rara, hoje a gente já vê muito. Então, para um advogado se destacar, ele precisa, né, pegar uma causa muito boa, né? Tem que ter um pouco de sorte, tem que ter muito esforço, muito empenho e tem que contar um pouquinho com a sorte também, né? E assim, não vai ser todos esses advogados que se formaram que vão ficar ricos. A maioria deles vão ganhar um salário assim que dá para viver uma vida bem normalzona mesmo. Então, assim, nós vemos que essa era, ela vai ter essas consequências, né? Porque uma das consequências que a nossa era sofre é o desemprego estrutural. Não só por esses problemas que eu estou falando, mas também por outros que eu já citei anteriormente, que é a questão da mão de obra, né? Antes, talvez, um trabalho que precisasse de 10 homens, precisasse de 20 mulheres, hoje uma mulher ou um homem consegue resolver aquilo ali com um equipamento. Então antes acabava precisando de muitas pessoas, hoje já não precisa de tantas pessoas, né? E nisso vai surgindo profissões novas, por exemplo, nós sabemos que a psicologia é uma profissão antiga, né? Mas hoje nós já vemos os coaches, né? E os coaches, eles são tipo um pseudo-psicólogo, muitas vezes eles não têm formação nenhuma e eles estão ali querendo fazer aquela coisa motivacional e tal, que pode trazer até uma positividade tóxica aí, pode trazer até problemas psicológicos para as pessoas que vão ter que correr para o psicólogo depois.
Outra coisa bem comum que a gente vê na internet também, pessoas querendo mostrar a sua vida perfeita, que todo dia tá muito feliz, e aqueles, né, que sabem, as pessoas normais, todo mundo sabe que ninguém tá feliz todo dia, todo mundo vai ter problema ou de saúde, ou financeiro, ou familiar, pessoal, ou às vezes tem tudo de uma vez só, né, e daí você acorda, assim, vários dias na semana com vários problemas ali pra resolver, não muito bem, não muito legal, meio cabisbaixo, e daí você abre a rede social e tem aquele monte de pessoa com a vida perfeita, que ele tá expondo ali uma vida perfeita, isso já traz, né? Já traz ali um peso, né, pra gente. Eu falo por mim e eu acredito que várias pessoas já se viram nessa situação pelo menos alguma vez. Então, assim, a era que nós vivemos, ela tem vários benefícios, né? É muito legal pedir um lanche aí por um aplicativo, você não precisa conversar com ninguém, não precisa esperar a pessoa responder, você vai lá, faz seu pedido, já escolhe se vai pagar com dinheiro, se vai pagar com cartão, já coloca seu endereço, né? Tudo muito rápido, tudo o acesso muito fácil, né? É um ponto positivo, por exemplo, para a ciência, a área da biotecnologia, hoje talvez, daqui a alguns anos, né? Hoje já tem estudos, né, que provam que isso é possível. Uma colônia ali de bactérias pode produzir glicose, que depois vai virar sacarose, vai virar açúcar, ao invés de usar um espação para fazer uma plantação de cana, por exemplo. Isso é um conhecimento científico da biotecnologia da nossa era. Isso é ótimo, né? Mas nós vemos também esses empecilhos, esses usos que as pessoas fazem desses meios, né, de informação, dessas redes sociais, para uso próprio, e acaba influenciando muito a vida de outras pessoas e trazendo muitos problemas para outras pessoas, tá? Então nós vamos ter aí esse desemprego